Eu sou o guardião de horrores indizíveis, o narrador de pesadelos que se agarram à alma. Se você deseja caminhar ao meu lado, por estes corredores escuros do inexplicável, então o desafio está lançado. Inscreva-se no Sr. Black Art. Prove sua coragem. As descrições e o visual que acompanharão esta narrativa serão viscerais e podem ser extremamente perturbadores. Contém temas de abuso, violência extrema e terror psicológico. Recomendo discrição máxima e que apenas aqueles com estômago forte e mente preparada prossigam. Se você é um deles, a porta para o corredor da morte está se abrindo. Se não, este é o seu último aviso para recuar. Minha avó, o inferno começou com ela, mas a semente da desgraça na nossa família já tinha sido plantada bem antes. Minha mãe, ela era só uma menina quando conheceu meu pai, 17 anos. Ele, o galã da escola lá nos anos 70, tocava violão, cantava umas modas que faziam as moças suspirarem. Minha mãe, coitada, de família pobre, se apaixonou à primeira vista. E aí aconteceu o acidente. Ela engravidou. E naquela época, pra gente pobre, não tinha muita escolha. Casava ou casava. Foi um casamento à força, para limpar a honra que ela nem sabia que tinha perdido. Foram morar todos juntos na cidade, num kitnet apertado. Eu, meus pais e a jararaca da minha avó. Minha mãe, sem estudo, menor de idade, teve que se matar em 2 turnos de trabalho braçal para ajudar a botar comida na mesa. Chegava em casa que era um bagaço, só o pó da rabiola, quase desmaiando de cansaço. E a véia? Minha avó não levantava uma palha para ajudar, nem um arroz sabia fazer para nora. Pelo contrário, era um inferno diário de humilhação e maus tratos. Meu pai, o galã, ou se omitia, ou às vezes, depois de umas pingas a mais, também levantava a mão para ela. Lembro de acordar de madrugada com o choro baixo da minha mãe no quartinho estreito que dividia com a cozinha. Ela chorava toda a noite. Um choro de quem não aguenta mais, de quem quer sumir. E eu, pequeno, ouvia tudo da minha cama improvisada na sala, o coração apertado, de um jeito que criança não devia sentir. Depois eu soube que, quando estava grávida de mim, ela tentou se matar. Só não conseguiu porque a vida, às vezes, é mais cruel e não deixa a gente escapar fácil do sofrimento. Antes da gente ir para essa agonia no kitnet da cidade, teve um tempo, logo que nasci ou era bem pequeno, que minha mãe, para poder trabalhar pesado na cidade e tentar juntar uns trocados, teve que me deixar na roça só com a avó. Meu pai, esse já era uma sombra naquela época. Aparecia de vez em quando, mais para fiscalizar a velha ou para trazer alguma merreca. Mas quem mandava na minha vida e nas minhas costas era ela. E mesmo lá, no silêncio da roça, a sombra da velha já era pesada. Já anunciava o inferno que viria com força total quando ela veio para a cidade com a gente. Mas mesmo lá, a sombra da velha já era pesada. E quando ela veio para a cidade com a gente, aí o inferno se instalou de vez. Antes daquele inferninho no kitnet da cidade, teve a roça. Um lugar que para muita gente soa como paz, como sossego de alma. Para mim foi só uma prisão maior, com mais paredes de mato para abafar o som dos meus gritos e mais espaço para o eco da maldade dela. Meus pais, naquela época, já tinham ido para a cidade grande tentar a sorte, juntar uns trocados para mandar para a gente, e eu fiquei lá, um estorvo jogado aos cuidados da minha avó. Se na cidade ela já mostrava as garras, na roça, sem vizinho curioso para meter o bedelho, sem o barulho da rua para disfarçar, ela era o próprio diabo em pessoa, vestida com saia de chita desbotada e com 1/3 sujo de banha enrolado nos dedos ossudos. A casa era de taipa crua, daquelas que o vento frio da serra entrava assobiando pelas frestas como alma penada. Chão de terra batida, que vivia úmido e gelado, mesmo quando o sol lá fora rachava a mamona. O único som, muitas vezes, era o do vento cortando a serra como navalha, ou o latido desesperado de algum cachorro perdido na escuridão, e os gritos dela. Ah,
Os gritos dela eram a trilha sonora constante da minha infância. Qualquer coisinha era motivo para a fúria explodir. Um prato que escorregava da minha mão pequena e se espatifava no chão. Uma tarefa da roça, como buscar água no córrego ou espantar as galinhas do milho, que eu, menino franzino, não fazia direito ou com a rapidez que ela exigia. Um olhar que ela, na sua paranoia, achava atravessado, desaforado. E aí vinha a surra, a chibata, o inferno. Ela não batia como gente que perde a cabeça e depois se arrepende. Batia como bicho peçonhento, com método, com gosto, com uma força que não parecia caber naquele corpo mirrado de velha. Lembro da mão dela, um punho fechado cheio de nós e veias saltadas como raízes secas, agarrando meu cabelo com uma força de animal raivoso. Chacoalhava minha cabeça de um lado para o outro, que nem se eu fosse um boneco de papelão velho. Os dentes dela rangendo como pedra de moinho, a respiração ofegante, um rosnado baixo e constante saindo do fundo da garganta. E os tapas. Os tapas estalavam no meu rosto, na minha cabeça, com uma força que fazia o mundo girar como um peão desgovernado e as estrelas dançarem na minha frente, mesmo em pleno meio-dia. Muitas vezes era tapa atrás de tapa, sem parar, até eu desmaiar, até a vista escurecer por completo e eu apagar ali mesmo, no chão de terra, o corpo pequeno e dolorido largado como um traste. Quando eu acordava, às vezes era com ela jogando um balde de água fria do poço na minha cara, a água gelada me fazendo engasgar, o choque me trazendo de volta para o pesadelo. "Levanta, cria do demônio!" Ela gritava, a voz esganiçada. "Levanta que você não é de açúcar para derreter. Tem que aprender a ser homem na marra, já que teu pai é um frouxo e tua mãe uma vagabunda." Aí ela me arrastava pelos braços para o tanque de lavar roupa lá fora, ou para um baúde d'água gelada que ela deixava no sereno, e dizia que ia me dar um banho de verdade para limpar a sujeira do corpo e da alma, e o banho era outro castigo. Esfregava minha pele com bucha de palha de milho, grossa e áspera, até ficar em carne viva, ardendo como se tivessem passado pimenta. E teve vezes, mais de uma, que ela afundou minha cabeça nesse baúde d'água, segurando com uma força que eu não sabia de onde vinha, até eu perder o fôlego, até eu engolir água suja e sentir o desespero gelado de quem vai morrer afogado, os pulmões queimando, o mundo sumindo numa escuridão aquática. Eu me debatia como um bicho preso na armadilha, mas ela era mais forte, ou o ódio dela era. Só me soltava quando eu já estava quase apagando de novo, o corpo mole, sem forças. E depois de tudo isso, depois de me moer na porrada, de quase me afogar, ela me largava num canto do terreiro molhado, tremendo de frio e de medo, como um saco de batata velho e esquecido, e ia rezar. Ah, a reza da minha avó era um espetáculo à parte. Entrava na capelinha improvisada que tinha no fundo do quintal, um cubículo escuro que cheirava a vela derretida e a mofo. E ali, de joelhos diante de um Cristo de gesso com o rosto lascado, ela começava o seu teatro de arrependimento. Chorava, chorava alto, um choro de carpideira, as lágrimas escorrendo pelo rosto enrugado. Batia no peito com força. "Meu Deus, me perdoa!" Ela gemia, a voz embargada. "Perdoa esta tua serva pecadora, perdoa a mão pesada, Senhor, mas é pro bem dele, é para corrigir essa alma torta, essa herança maldita que ele carrega da mãe. É pro bem dele, meu pai, para ele não se perder no mundo como a vagabunda que o pariu." Eu ouvia tudo, encolhido num canto, o corpo doendo, a alma em frangalhos. E aquela reza dela, aquele choro de arrependimento fingido, me dava mais nojo e mais raiva do que as próprias surras, porque eu sabia que não era arrependimento de verdade. Era só para limpar a barra dela com o Deus que ela tanto temia e tanto usava para justificar suas maldades. Na madrugada eu acordava com os sussurros dela. Não era reza, eram maldições.
Ela andava pela casa como uma assombração, a camisola branca arrastando no chão de terra, e amaldiçoava minha mãe, a família da minha mãe e a mim, o fruto podre daquela árvore ruim. Que sequem em vida, ela sibilava para as sombras. Que a miséria e a doença comam as entranhas deles. Que eu, nunca encontre paz nem sossego, que carregue o peso da desgraça da mãe para o resto da vida. Eram palavras ditas com um ódio tão profundo, tão visceral, que pareciam se materializar no ar, entrando pelos meus ouvidos, se cravando na minha mente de criança como farpas de vidro. Pela manhã, depois da reza e das maldições noturnas, ela voltava a ser a velha de sempre, aparentemente normal. Me dava o café ralo com um pedaço de pão duro e a ladainha de xingamentos e ordens recomeçava. O ciclo de terror era diário, inescapável, e cada dia era uma nova camada de ódio sendo plantada no meu peito. Na roça, não tinha muito para onde correr, para quem pedir socorro. Era só mato, serra e bicho. E foi ali, naquele isolamento brutal, que eu comecei a entender o que ela fazia comigo. E sem saber, comecei a espelhar, a repetir. Não com gente, claro. Eu era pequeno demais, medroso demais para enfrentar qualquer ser humano. Mas com os bichos, com os bichos eu podia ser o que ela era para mim. Lembro de um dia que achei um ninho de passarinho no pé de manga. Tinha 3 filhotes, uns bichinhos de nada, de boca aberta e amarela esperando a mãe trazer a comida. Senti uma coisa estranha no peito, uma curiosidade fria. Peguei um. Ele se debateu na minha mão pequena, o coraçãozinho batendo que nem louco debaixo dos meus dedos. E eu apertei. Apertei com força, até sentir os ossinhos finos estalarem como graveto seco. Não senti prazer na hora, nem tristeza. Senti nada, um vazio gelado. E depois, um alívio esquisito, como se um pouco daquela raiva entalada da minha avó tivesse saído de mim e passado para o passarinho morto na minha mão. Fiz outras vezes, com o lagarto que pegava no mato, com o sapo que aparecia na beira do córrego, com os pintinhos que nasciam no galinheiro e que ela mesma às vezes matava com uma paulada só por pirraça. Não era por maldade pura, entende? Pelo menos não no começo. Era como se eu precisasse testar alguma coisa dentro de mim. Ver se eu também conseguia ter aquele poder que minha avó tinha sobre mim. O poder de causar medo, de decidir sobre a vida e a morte de outro ser. De ser o carrasco e não a vítima. Quando ela me pegou uma vez, torcendo o pescoço de uma galinha que não era para morrer naquele dia, a surra que levei foi ainda pior do que as de costume. Cria do demônio, filho de uma quenga, ela gritava, a respiração ofegante como um fole furado, os olhos esbugalhados de ódio. Puxou a tua mãe, sangue ruim, não vai prestar para nada nessa vida desgraçada. E talvez, no fundo, ela tivesse razão. Naquele dia, enquanto eu sentia o gosto do meu próprio sangue na boca e as costas ardendo em fogo vivo, eu olhei para ela. E pela primeira vez, não senti só medo ou ódio. Senti um espelho. Vi nela a mesma fúria cega, a mesma respiração de animal acuado que, às vezes, eu começava a sentir em mim, quando estava sozinho com os bichos, no momento de esmagar a vida deles. E aquilo me assustou mais do que qualquer surra, mais do que qualquer afogamento no balde, porque eu percebi, com uma clareza de gelar a alma, que o veneno dela já estava correndo fundo nas minhas veias. Que o mal que ela plantava em mim, com tanta dedicação, estava começando a criar raiz. Uma raiz podre e profunda que eu temia com todas as minhas poucas forças de menino, nunca mais na vida eu ia conseguir arrancar. Aquele veneno da avó plantado na roça não ficou só lá. Ele veio comigo, grudado na alma, quando finalmente saímos daquele inferno isolado e fomos morar na cidade. Mas antes da cidade, antes do kitnet que fedia a mofo e a desespero, teve um último episódio na roça. Um que quase me apagou de vez. Eu devia ter uns 7, 8 anos. A velha, num dos seus ataques de fúria que vinham do nada, como tempestade em céu azul,
me arrastou de novo para aquele maldito balde d'água nos fundos do quintal. Dessa vez, não sei porquê, o ódio dela parecia ainda maior, os olhos saltando das órbitas. Ela afundou minha cabeça na água gelada com uma força que me quebrou o fôlego na hora. Eu me debati, engolindo água, sentindo os pulmões arderem, a escuridão começando a me engolir. Acho que eu ia morrer ali mesmo. Mas aí, um grito. Não o meu. Uma vizinha, Dona Cotinha, uma negra velha que às vezes aparecia para pedir um pouco de farinha, viu a cena por cima da cerca baixa de arame farpado. Ela gritou com uma voz que parecia um trovão: "Larga o menino, sua demônia! Vai matar a criança afogada!" Minha avó, pega no pulo, me soltou de uma vez. Caí no chão, cuspindo água, tremendo que nem vara verde. A velha ficou desesperada com a testemunha. Começou a chorar, a se jogar no chão, dizendo que eu tinha caído no balde sozinho, que ela estava me socorrendo. Dona Cotinha não engoliu a mentira, mas também não podia fazer muita coisa contra a fúria da minha avó. Só me olhou com uma pena que cortava a alma e foi embora, rezando baixinho. Daquele dia em diante, minha avó não tentou mais me afogar. Mas os xingamentos, as maldições, a forma como ela me olhava, isso nunca parou. Parecia que ela só estava esperando outra chance, outro jeito de me apagar do mundo. Quando finalmente saímos daquele inferno na roça e fomos morar na cidade, no aperto de um kitnet que fedia a mofo e a desespero, achei que as coisas iam melhorar. Ledo engano. A cidade só deu um palco maior para as maldades da minha avó e para a minha própria e silenciosa transformação. Ela, a velha, logo se aboletou numa dessas igrejas evangélicas que prometem o céu, mas te cobram pedágio na terra. Não uma igrejinha qualquer, não. Era uma daquelas com fachada de cinema, ar-condicionado trincando, pastor que mais parecia artista de novela, e um rebanho de fiéis que parecia hipnotizado, os olhos brilhando com uma fé cega e perigosa. A igreja da última colheita celestial, ou alguma merda pomposa assim. E minha avó, que na roça só tinha o altarzinho dela, com santo quebrado e copo d'água com arruda, lá virou irmã de respeito, coluna da igreja. Impressionante como um pouco de dinheiro das filhas bem casadas dos Estados Unidos, enviado em dólar todo santo mês, comprava status e até uma auréola de santidade fajuta. Ela me arrastava para lá todo culto. Eu, já com meus 10, 11 anos, vestido com as melhores roupinhas que ela comprava com a mesada em dólar, porque a aparência, para ela, era tudo. Um escudo contra a miséria que ela tanto odiava em nós. Tinha que sentar e ouvir. E foi ali, naquele antro de fé cega, de histeria coletiva e manipulação descarada, que eu comecei a minha verdadeira faculdade. Não a dos livros, que eu lia escondido. A faculdade da vida real. Ou melhor, da arte de foder com a vida dos outros usando só palavra, fingimento e a necessidade que eles têm de acreditar em qualquer coisa. Mas antes mesmo de eu me aprofundar nos estudos dessa igreja, teve um episódio em casa que marcou minha alma com ferro em brasa. Eu tinha 10 anos. Estava tentando fazer uma lição de casa, um desenho qualquer numa folha de sulfite. A avó implicou com alguma coisa, um traço torto, sei lá. Começou a gritar, a me xingar de vagabundo inútil, filho de gente sem valor que nem para desenhar uma linha reta presta. Eu, já cansado daquela tortura diária, respondi, não com grito, mas com um olhar frio, um desafio mudo, e rasguei a folha de sulfite na frente dela. Devagar, olhando nos olhos dela, aquilo foi como jogar gasolina no fogo. Ela explodiu, pulou do sofá velho como um bicho, caiu no chão, começou a bater no próprio peito como um gorila enfurecido, os olhos vermelhos de uma fúria que não era desse mundo. Seu moleque desgraçado, filho de uma quenga, você vai aprender a me respeitar. Ela correu para a cozinha e voltou com a faca de cortar carne na mão. Aquela faca grande, de lâmina brilhante e cabo de madeira escuro que ela usava para destrinchar galinha.
Eu vi a lâmina brilhar sob a luz fraca do kitnet e senti o cheiro do meu próprio fim. Minha vida quase acabou ali, mas em vez de correr, de chorar, eu fiquei parado. Encarei ela e disse com uma calma que eu não sabia de onde vinha: "Vai em frente, vó. Enfia. Eu não tenho mais medo da senhora, nem da morte." Ela parou, a faca tremendo na mão dela. Acho que ela viu alguma coisa diferente nos meus olhos naquele dia. Alguma coisa que ela mesma tinha plantado ali. Ela não me enfiou a faca, mas a ameaça ficou, e a certeza de que ela era capaz de qualquer coisa. Naquela noite, quando meu pai chegou do trabalho, uma presença rara e quase sempre tensa em nossa casa, eu, com o coração aos pulos e uma mistura de medo e uma última esperança de socorro, contei tudo. Contei da fúria da avó, da faca, do meu desafio. Esperava talvez um gesto de proteção, uma palavra de conforto. Em vez disso, recebi seu olhar frio e um desprezo que cortou mais que a lâmina que quase me atingiu. "Você que provocou sua avó, seu moleque atrevido. Aprenda a respeitar os mais velhos." Ele rosnou, a voz carregada da mesma raiva que eu via na velha. Me trancou no quarto e me bateu. Bateu com a fivela do cinto, cada golpe uma nova lição sobre como o mundo era um lugar sem justiça. Sangrava por fora, mas o que sangrava mais era a última gota de esperança que eu ainda carregava por dentro. Ali eu entendi de vez, não havia salvação, não havia ninguém. Eu estava completa e irremediavelmente sozinho. E o ódio, antes uma brasa teimosa, virou um incêndio que consumiria tudo. O silêncio na sala fria e cinzenta da ala de segurança máxima era cortado apenas pelo zumbido quase imperceptível da lâmpada fluorescente no teto. Do outro lado da mesa de metal, o entrevistador, um homem de meia idade com olheiras fundas e um terno que parecia um pouco grande demais para ele, bebericou um gole d'água de um copo de plástico. A primeira pergunta veio, a voz tentando soar neutra, mas com um leve tremor que eu não deixei passar despercebido. "Essa sua rebelião contra sua avó e a punição brutal do seu pai, isso parece ter sido um ponto de virada muito cedo em sua vida. Depois disso, houve outros incidentes em casa, naquele período na cidade, que mostraram essa sua raiva ou essa sua transformação se intensificando antes de você ser enviado para alguma instituição?" Incidentes? Ah, doutor. A vida naquele kitnet era um constante incidente esperando para acontecer. Mas sim, houve um teste prático, digamos assim. Uma oportunidade que o destino, ou o diabo, colocou no meu caminho para eu ver até onde a escuridão dentro de mim já tinha chegado. Foi com o bebê. O bebê que minha avó, na sua santa hipocrisia e com seus esquemas de sempre, arrumou para a adoção. Ela, através de uns conhecidos da igreja dela, soube de uma menina muito nova que tinha engravidado e não queria a criança. E minha avó, sempre farejando uma oportunidade de se dar bem ou de mostrar sua caridade interesseira, se ofereceu para cuidar do recém-nascido por uns meses, com a promessa de arrumar uma adoção decente para ele, talvez para uma daquelas filhas ricas dela que moravam nos Estados Unidos e que, quem sabe, mandariam uns dólares a mais como agradecimento. E assim, aquele bebê, um menininho, de uns 2 anos, quando chegou lá em casa, um chorão magricela com olhos assustados, foi despejado no nosso inferno particular. A pressão naquele kitnet, que já era um forno de desespero, aumentou ainda mais. Ele chorava. Chorava sem parar, dia e noite. Um choro fino, irritante, que parecia entrar pelos meus ouvidos e arranhar meu cérebro por dentro. Para minha avó, ele era um problema temporário, um investimento. Para mim, o choro dele era como um grito constante para a minha sanidade, já em frangalhos. Um eco dos meus próprios gritos de criança que ninguém nunca ouviu. A raiva que eu tentava manter enterrada fundo no peito, aquela que borbulhava como lava de vulcão, veio à tona com uma força que eu não conhecia, uma força que me assustou.
Numa tarde, a avó tinha saído para alguma reunião de oração na igreja dela e me deixou cuidando do bebê. Ele não parava de chorar, um choro agudo, desesperado. E eu não soube lidar com aquele barulho incessante que me empurrava, me arrastava para a beira do abismo que eu carregava dentro de mim. Eu o machuquei. Tapei a boca dele com força. Depois fiz outras coisas para ele calar a boca. Coisas que uma criança não deveria fazer com outra. Coisas que me fizeram sentir aquele mesmo poder frio e aquele mesmo vazio gelado que eu sentia quando matava os bichos na roça. Quando minha avó voltou e viu o estado do bebê, os vergões, o silêncio apavorado dele, ela não gritou comigo na hora. Estranhamente. Acho que ela viu nos meus olhos alguma coisa que a fez recuar. Alguma coisa dela mesma, mas a caridade dela tinha ido para o ralo. O investimento americano também. E eu tinha cruzado mais uma linha. E o pior, ou talvez o mais assustador, é que uma parte de mim gostou da sensação de silêncio que se seguiu. Não demorou muito para ela decidir que eu era um caso perdido, um demônio em forma de menino que precisava de tratamento espiritual pesado. E foi assim que fui parar no caminho da salvação. O apóstolo Ezequias, o líder daquela palhaçada celestial, era um mestre na arte de enganar trouxa, um verdadeiro showman. A voz dele ia do sussurro que arrepiava a espinha das beatas até o grito de leão, que fazia a gente pular da cadeira e enfiar a mão no bolso para semear na obra do Senhor. Ele sabia como tocar na ferida de cada um. Falava de pecado, de culpa, de redenção e de dízimo. Ah, o dízimo era a palavra mágica, a chave para o reino dos céus e para o bolso cada vez mais fundo e forrado do santo apóstolo. Vi gente ali, gente simples, que mal tinha o que botar na panela em casa, tirando o último trocado do bolso furado para ofertar ao Senhor com alegria. Enquanto o apóstolo desfilava de carro importado, terno de grife italiana e um séquito de puxa-sacos que mais pareciam urubus atrás de carniça. Um contraste nojento que só eu parecia enxergar com clareza. Empresas grandes, gente da alta sociedade com o rabo preso, tudo ali comungando da mesma mentira lucrativa, cada um com seu interesse escuso. E eu, menino ainda, sentado naquele banco duro de madeira vagabunda, observava. Observava como ele olhava nos olhos das pessoas, como a voz dele mudava de tom para cada tipo de ovelha, como ele usava o nome de Deus para arrancar o que queria, para manipular, para controlar. Aprendi rápido que a fé, para muitos, é só a embalagem bonita do medo e da carência. E quem sabe manipular o medo e a carência, manipula o mundo. Minha avó, com o dinheiro que recebia das filhas bem casadas dos Estados Unidos e com a influência que comprou na tal igreja, virou outra pessoa, pelo menos na rua. Em casa, a violência física direta, os tapas que deixavam marca, diminuíram um pouco, talvez por medo dos vizinhos do prédio apertado ou de alguma irmã de fé mais linguaruda que pudesse notar os hematomas. Mas os xingamentos, as maldições contra minha mãe, essas continuavam dia e noite, agora temperadas com versículos bíblicos distorcidos e uma santidade de fachada. O Senhor castiga os filhos da desobediência até a 3ª e 4ª geração. Ela berrava depois de me chamar de filho de uma perdida que nem o diabo quer. E quando a mesada em dólar chegava, aí a velha virava um anjo de candura. Comprava coisas boas, comidas caras que só ela comia, frutas exóticas que eu só via de longe, doces finos que ela devorava sozinha na minha frente, com um prazer quase pecaminoso, enquanto eu e minha mãe, quando ela ainda morava conosco, antes de sumir no mundo também, cansada de tanta humilhação e de apanhar do marido e da sogra, comíamos arroz com feijão puro. E olhe lá, aquilo me ensinou outra lição valiosa. O poder tem um gosto doce e quem o prova, vicia e faz qualquer coisa para não perder. Ela acabou desenvolvendo uma diabetes braba
de tanto açúcar e tanta raiva guardada no corpo e na alma. Mas nem a doença a parava. Continuava com seu teatro de santidade na igreja e de demônio coroado em casa. E foi na igreja, naquele ambiente de falsidade e poder disfarçado de fé, que eu tive meu primeiro mentor de verdade, sem que ele soubesse que estava me ensinando a ser o que sou hoje. O irmão Adalberto, um dos obreiros de confiança do apóstolo Ezequias, sempre com um sorriso manso no rosto e uma Bíblia de capa de couro na mão. Ele tinha um jeito especial com os meninos mais novos, um carinho que me dava arrepio na espinha, um nojo que eu não sabia explicar. Começou com toques demorados nos meus ombros durante as orações coletivas, um elogio fora de hora sobre minha inteligência rara para entender as coisas de Deus. Um dia, me chamou para ajudar a arrumar uns livros na salinha dos fundos da igreja, depois de um culto de domingo à noite. O lugar era pequeno, abafado, cheirava a vela derretida, a poeira de livro velho e a alguma coisa mais. Um cheiro doce e enjoativo que não identifiquei na hora, mas que hoje sei que era o cheiro do pecado escondido. Estávamos sozinhos. Ele trancou a porta por dentro. Disse que queria fazer uma oração especial e poderosa por mim, que Deus tinha grandes e maravilhosos planos para minha vida sofrida. Quando ele segurou minha mão, demorou demais, o polegar dele deslizando pela minha pele de um jeito que não era de irmão de fé, um jeito que me lembrou o toque sujo de uns homens mais velhos que às vezes mexiam comigo na rua da favela. E sorriu. Um sorriso sujo, pequeno, cheio de uma intenção nojenta que eu, mesmo com meus poucos anos de vida e muita desgraça nas costas, já conhecia muito bem. Eu não disse nada, não gritei, não chorei, apenas o encarei, firme, sem piscar um olho. E acho que ele viu alguma coisa nos meus olhos, alguma coisa que ele não esperava, alguma coisa que o assustou de verdade. Porque ele largou minha mão como se tivesse pegado numa brasa viva. Deu uma desculpa qualquer sobre ter esquecido algo importante e saiu da sala às pressas, me deixando lá sozinho, com o eco daquele sorriso nojento na cabeça e uma nova e fria certeza no coração. Nunca mais ele chegou perto de mim, nem mencionou o ocorrido. Mas eu aprendi mais uma lição. Aprendi que o medo pode ser uma arma poderosa. E que às vezes, um olhar firme, sem uma única palavra, pode desmontar um predador que se acha muito esperto. Aquilo me deu uma sensação de poder que eu nunca tinha sentido antes. Um poder que não vinha da força física, que eu não tinha, mas da mente. Da capacidade de ler o outro, de antecipar seus movimentos nojentos, de usar suas próprias e podres fraquezas contra ele. Eu estava começando a gostar daquele jogo. A raiva que eu sentia da minha avó, da minha vida de merda, eu já não descontava só nos bichos, embora ainda o fizesse quando tinha chance, com um prazer crescente que parecia ter se instalado de vez dentro de mim. Agora, eu observava as pessoas com mais atenção, estudava suas reações, aprendia a fingir, a ser o que elas queriam que eu fosse. Na igreja, eu era o menino quieto, obediente, que ouvia os sermões com uma atenção e uma devoção fingidas. Com minha avó, eu era o neto resignado, que aguentava os xingamentos e as maldições em silêncio, mas que por dentro já não sentia mais nada por ela. Nada além de um desprezo gelado. O coração, como eu disse, já tinha virado pedra há muito tempo. Emoção de empatia, de chorar pela dor alheia, isso era coisa para gente fraca, para otário. Eu estava aprendendo a sobreviver e a manipular, e no fundo, a saborear o medo dos outros. Era o único tempero que dava algum gosto à minha vida insossa e amarga. Os anos foram se passando assim. A vida na cidade era um inferno diferente da roça, mas ainda era um inferno. A avó, com sua diabetes crônica e seu ódio eterno, ia definhando aos poucos, mas a maldade dela parecia se fortalecer à medida que o corpo enfraquecia. As viagens para os Estados Unidos e para a casa da filha rica ficaram mais raras.
O dinheiro em dólar também. E com isso, o humor dela piorava. Até que um dia ela não levantou mais da cama. A doença tinha se espalhado pelo corpo todo, como uma praga. Foram semanas de agonia, dela e nossa, porque ela não morria em silêncio. Gritava, amaldiçoava, via coisas. No dia da morte dela, a família toda estava lá. As tias ricas com seus maridos engravatados. Meu pai com aquela cara de quem não sabe se chora ou se agradece a Deus. E eu já era um adolescente, beirando os 15, 16 anos. E via tudo com uma frieza que me assustava e ao mesmo tempo me dava uma estranha satisfação. Vi meu pai choramingar ao lado da cama da velha, um choro que soava mais falso que nota de R$3. Lágrimas de crocodilo, e eu senti uma mistura esquisita de ódio e felicidade. Uma sensação que eu não conseguia decifrar direito na época, mas que hoje eu entendo. Era alívio. Era a sensação de uma corrente pesada se quebrando. E quando ela morreu, no último suspiro, a cara dela se contorceu numa careta de puro pavor. Os olhos arregalados, como se estivesse vendo o próprio capeta vindo buscá-la. Foi uma morte feia, agonizante. E eu ali de pé, olhando aquela cena, não senti pena. Senti curiosidade e uma confirmação de que o inferno que ela tanto pregava talvez existisse mesmo. E que ela finalmente estava indo conhecer de perto. Ele havia escutado por horas, o bloco de notas quase cheio, a caneta paralisada entre os dedos por alguns momentos durante as partes mais brutais do relato. Agora ele ajeitou os óculos, pigarreou e seus olhos, que carregavam uma mistura de horror profissional e uma curiosidade quase mórbida, encontraram os meus. Você mencionou que na roça começou a descontar sua raiva nos animais. Como isso evoluiu na sua estadia na cidade? Na cidade, o aperto do kitnet e a vigilância constante da minha avó não me davam muita brecha. Mas a raiva era um bicho que crescia dentro de mim, alimentada pelos xingamentos dela, pela falsidade daquela igreja e pelo nojo que eu sentia do irmão Adalberto e de gente como ele. Eu precisava de um escape, de um lugar para botar aquela podridão para fora. E encontrei. Foi um vira-lata. Um cachorro já meio crescido, magro, com pelo de arame e aquele olhar desconfiado de quem já apanhou muito da vida. Achei ele perto do córrego sujo que cortava a beira da favela onde a gente morava. No começo, ele até rosnou para mim. Tinha uma certa marra, uma teimosia, e isso me instigou. Levei ele para um terreno baldio atrás de umas fábricas abandonadas. Ninguém ia lá. Era o meu novo reino. Amarrei o bicho numa árvore seca com um pedaço de arame farpado que achei e comecei o treinamento, o mesmo treinamento que a velha me dava. Eu não dava comida todo dia. Às vezes, passava 2, 3 dias só na água suja de uma poça. Ele ganhia de fome e eu olhava, só olhava. Depois, eu vinha com um pedaço de pão velho. Ele abanava o rabo, tentava chegar perto. E aí eu começava. Se ele rosnasse, se ele tentasse fugir quando eu chegava perto, se ele sequer me olhasse do jeito errado, a madeira cantava. Eu tinha um pedaço de caibro pesado e batia. Batia nas costas, nas pernas. Não para matar de uma vez, mas para ensinar, para quebrar, para mostrar quem mandava. No começo ele ainda tentava morder, se defender, mas a fome e a dor constante foram minando a força dele. E eu sentia aquela mesma coisa que via na minha avó quando ela me espancava. O coração acelerava, o sangue esquentava nas veias, os olhos pareciam queimar. Uma fúria fria, um prazer em ver o medo crescendo no outro, em sentir o controle absoluto. Lembro de um dia que ele rosnou mais forte, tentou avançar na minha perna. Aquilo me subiu um ódio. Peguei um pedaço de ferro enferrujado que tinha lá e dei na cabeça dele, não para matar, mas para ele entender. O bicho deu um grito fino, um ganido de cortar o coração de qualquer um, menos o meu. O meu já era pedra.
Vi o sangue escorrer da orelha dele, misturado com a baba, e ele se encolheu todo, tremendo, os olhos arregalados de puro pavor. Naquele instante, olhando para ele ali, sangrando, mijado de medo, eu não senti pena. Senti poder. O mesmo poder que a velha sentia quando me via desmaiado no chão. Os dias foram passando. E o cachorro? O cachorro aprendeu a lição. Não precisava mais nem do pau nem do ferro. Bastava eu chegar perto. Bastava ele ouvir meus passos. O pelo dele se arrepiava todo. Ele se encolhia no canto, o rabo entre as pernas, e começava a abanar o rabinho de leve, num gesto desesperado de submissão, os olhos baixos, sem nunca me encarar. Gania baixinho. Um choro de quem já perdeu toda a esperança. O medo dele era total, absoluto. E eu me sentia calmo, em paz. Como se toda a sujeira, toda a raiva, toda a humilhação que eu engolia da minha avó, da igreja, da vida, tivesse sido transferida para ele. Ele era o meu para-raios, o meu saco de pancadas da alma. E foi ali, naquele terreno baldio, com aquele vira-lata quebrado pelo medo, que eu entendi de vez. Entendi o que a minha avó, o irmão Adalberto, o apóstolo Ezequias, o que todos eles faziam. Eles não eram fortes. Eles só sabiam encontrar a fraqueza dos outros e usar o medo como coleira. Eu aprendi a lição. Aprendi bem demais. O que aconteceu com o cachorro? Isso não importa mais. O que importa é o que ele me ensinou, o que ele despertou em mim. Porque depois dele eu comecei a procurar esse mesmo olhar de medo em olhos humanos. E a diferença, meu caro entrevistador, a diferença é que o prazer é infinitamente maior. O assassino faz uma pausa, um brilho perturbador em seus olhos, antes de encarar o entrevistador, talvez com uma daquelas perguntas desconfortáveis que quebram a dinâmica. Você já teve um cachorro, doutor? Um que te obedecesse cegamente por amor ou por puro medo? O cachorro, aquele vira-lata sarnento, foi a minha última aula prática. Com ele, eu entendi que o medo não era só um sentimento, era uma chave que abria a porta da alma do outro e me deixava entrar, passear lá dentro, quebrar os móveis, apagar as luzes. E quando eu cansei de brincar com ele naquele terreno baldio, quando a submissão total dele já não me dava mais aquele arrepio gostoso na espinha, eu soube que estava pronto para procurar aquele mesmo olhar de pavor, aquela mesma entrega desesperada em olhos humanos. Ele faz uma pausa, como se saboreasse a lembrança ou talvez a reação que minhas palavras provocam no entrevistador, que engole em seco, a caneta pairando sobre o bloco de notas. Você me perguntou quando começou de verdade, não é? Quando a coisa virou sangue. Quando a brincadeira de gato e rato deixou de ser só com bicho de 4 patas. Um sorriso fino, quase imperceptível, toca seus lábios. Foi numa noite quente de verão, daquelas que o asfalto da cidade parece derreter e o cheiro de mijo e de lixo sobe forte das ruas. Eu já vinha observando ele há algumas semanas. Um morador de rua, um ninguém, desses que a gente passa do lado e nem enxerga, como se fosse parte da sujeira da calçada. Ele dormia sempre no mesmo lugar, num beco escuro, atrás de um mercado que já tinha fechado as portas há anos. Um pedaço de papelão como colchão, uns jornais velhos como cobertor e uma garrafa de cachaça barata como única companheira. Por que ele? O entrevistador finalmente consegue perguntar, a voz um pouco mais baixa, quase um sussurro. Porque ele era o alvo perfeito, invisível, esquecido. Se sumisse, ninguém daria falta, ninguém ia procurar. E porque mesmo na miséria, mesmo no fundo do poço da dignidade humana, ele ainda tinha uma coisa que me interessava. A capacidade de sentir medo, um medo puro, primal. Ele se inclina um pouco para frente, os olhos fixos nos do entrevistador, que agora evita o contato visual direto. Naquela noite, eu saí de casa preparado. Não com faca nem com revólver,
Isso é para amador, para quem precisa de barulho, de alarde. Eu levei uma pedra de paralelepípedo, dessas que a prefeitura arranca da rua e deixa jogada num canto. Pesada, fria, com as bordas ásperas. Meus dedos mal conseguiam fechar nela, mas eu a carreguei com uma espécie de carinho. Era a minha ferramenta, o meu pincel. Cheguei no beco. Silêncio. Só o barulho distante dos carros na avenida e o zumbido de algum mosquito teimoso. Ele estava lá, encolhido no seu papelão, roncando baixo, a boca entreaberta soltando um bafo de cachaça e de dente podre. A lua, escondida atrás das nuvens carregadas, mal iluminava a cena. Perfeito. Eu fiquei ali, parado, olhando para ele por uns bons minutos. O mundo parecia ter parado de girar. Não havia pressa. Não havia ansiedade. Só uma calma fria, uma certeza do que eu ia fazer e uma curiosidade quase científica de ver como seria, de sentir. Ele faz outra pausa. O entrevistador anota algo rapidamente, a mão um pouco trêmula. Levantei a pedra acima da minha cabeça com as duas mãos e mirei bem no meio da testa dele. Não pensei em nada, só agi. O primeiro golpe não foi forte o suficiente. A pedra resvalou, pegou mais na lateral da cabeça. Fez um som oco, nojento. E o sangue espirrou quente no meu rosto, na minha roupa. Ele acordou, não gritou, apenas abriu os olhos arregalados e me encarou. E ali, naquele instante, eu vi o mesmo olhar do cachorro, o mesmo pavor, a mesma incompreensão, a mesma certeza de que ia morrer. Ele tentou se levantar, levou a mão à cabeça, gemendo baixo, um som de bicho ferido, mas eu fui mais rápido. O segundo golpe, com toda a minha força, bem no meio da testa. O crânio estalou como uma noz sendo esmagada. E o olhar dele se apagou, virou vidro, vazio. Mas eu não parei ali. Precisava ter certeza, precisava sentir mais. O terceiro golpe, o quarto, o quinto, até a pedra ficar escorregadia de tanto sangue e de tanto miolo, até o rosto dele não ser mais um rosto, ser só uma massa disforme, vermelha e branca. O entrevistador deixa a caneta cair no chão. O barulho ecoa na sala silenciosa. Ele não se abaixa para pegar, está pálido. Sabe o que foi mais marcante? O assassino continua, a voz calma, quase didática. Não foi o sangue, nem o som do osso quebrando. Foi o cheiro doce e metálico do sangue fresco misturado com o azedo da cachaça e o fedor de sujeira dele. E os olhos. Aqueles olhos que por um segundo me viram de verdade, não como um ser humano, mas como algo que não deveria existir, uma força da natureza, um acidente cósmico. E foi nesse olhar, nesse reconhecimento do horror absoluto, que eu encontrei o que sempre procurei. E o que era? O entrevistador pergunta, a voz quase inaudível. Poder. Mas não o poder que se ganha com dinheiro ou com cargo. Não o poder que minha avó achava que tinha com suas rezas e suas maldades. Era o poder puro, cru, absoluto. O poder de decidir quem vive e quem morre. O poder de apagar uma existência com as próprias mãos. Ele fecha os olhos por um instante, como se revivesse o êxtase daquele momento. Depois que ele parou de se mexer de vez, fiquei ali, em silêncio por um bom tempo. O mundo parecia ter segurado o fôlego junto comigo. E naquele vazio, naquela quietude, eu sorri. Um sorriso tão natural, tão espontâneo, que até me assustou. Era como se eu tivesse finalmente voltado para casa, para o lugar onde eu realmente pertencia. Você sentiu alguma coisa? Culpa? Remorso? O entrevistador ousa perguntar, a voz ainda trêmula. O assassino abre os olhos e o encara com uma frieza que gela a espinha. Culpa? Remorso? Isso é coisa de quem vive em conflito com a própria natureza, doutor. Eu não tinha conflito. Eu tinha convicção, certeza. Eu descobri quem eu era de verdade naquela noite e gostei do que vi. Eu não fugi. Caminhei, com calma,
Lavei as mãos ensanguentadas numa poça d'água suja que tinha na esquina e voltei para casa andando como se tivesse ido comprar pão na padaria. Ninguém olhou 2 vezes para mim, ninguém desconfiou de nada. E foi aí que eu percebi, com uma clareza assustadora, eu podia andar entre eles, entre os normais, com o sangue de um homem debaixo das minhas unhas e ninguém, absolutamente ninguém saberia. Eu era invisível. E isso me dava um poder ainda maior. E nos dias seguintes, o que você sentiu? Paz. Uma paz profunda, que eu nunca tinha sentido antes. Mas ela não durou muito, porque o corpo, a mente, se adapta. Aquela sensação de poder, de completude, é como uma droga. Você precisa de mais. E de novo, e de novo. Comecei a sonhar com novas vítimas. Rostos aleatórios que eu via nas ruas durante o dia se tornavam alvos potenciais em meus pensamentos à noite. Imaginei cenários, criei variações. Era como compor uma sinfonia, só que feita de dor, de medo e de sangue. O assassino se recosta na cadeira, quase relaxado, como se tivesse acabado de compartilhar uma lembrança agradável. E ninguém nunca desconfiou de você? Nem do seu primeiro experimento? Um policial veio à calçada, claro, dias depois. Tinha fita amarela isolando o beco, uns curiosos olhando, mas ninguém realmente se importava com um mendigo a menos no mundo. Olhavam para o sangue no chão, faziam cara de nojo e iam embora. Não durou 1 semana e todo mundo já tinha esquecido, menos eu. Você chegou a voltar lá no local? Várias vezes, ele admite com um leve sorriso. É como visitar um túmulo que só você conhece a história verdadeira. Era um ritual íntimo, o local da minha primeira criação. Porque sim, doutor, ali naquele beco sujo e esquecido, com aquela pedra pesada nas mãos, nasceu quem eu realmente sou hoje. Ele se inclina para a frente novamente, e desta vez há um brilho diferente em seus olhos. Um brilho de desafio. Você parece chocado, doutor. Desconfortável. Isso te assusta? Saber que alguém como eu pode existir, pode andar por aí tão perto de vocês, os normais? Saí daquela igreja com a alma mais suja do que quando entrei, mas com um diploma na arte de enganar os outros. Eu sabia ler as pessoas, sabia farejar a carência, a vaidade, o medo, e usava isso, não para ajudar como o apóstolo Ezequias fingia fazer, mas para testar, para ver até onde eu conseguia ir. Mas tinha uma parte de mim, um canto escuro e quase esquecido, que ainda teimava em querer algo diferente. Aquela criança que apanhava na roça, que era humilhada pela avó, que via a mãe chorar escondido. Essa criança, por mais que eu tentasse matar, ainda sussurrava sobre a falta de um afeto, de um toque que não fosse para ferir. E aí eu tentava ser normal. Tentava o que via nos filmes, nas novelas que a mulherada da vizinhança assistia e que eu espiava pela fresta da porta. O amor romântico. Aquela coisa melosa, cheia de flores, de juras, de olhares que prometiam o céu. Eu era bom em observar, em copiar. E apesar de toda a minha astúcia em manipular para outros fins, no que se referia a construir algo que se parecesse com amor, eu era consistentemente ludibriado por minhas próprias idealizações e pela maldade alheia. Lembro de uma, a primeira depois que me livrei da igreja e da avó. Sandra. Trabalhava numa lanchonete, tinha um sorriso cansado, mas que ainda guardava uma luz. Eu via os filmes. O mocinho chega, é gentil, oferece ajuda, flores. Fiz tudo isso. Era o cavalheiro. Dava o melhor de mim, tentava agradar, mimar, fazer ela se sentir a rainha da cocada preta. Comprava presente que eu nem podia pagar. Gastava o pouco que ganhava em jantares que eu achava que eram românticos. E ela aceitava tudo com um sorriso. Mas os olhos dela nunca brilhavam para mim do jeito que brilhavam para o entregador de pizza que aparecia de vez em quando. Com ele era risada solta, toque no braço, uma cumplicidade que eu, com todo o meu amor de filme, nunca consegui. No final, ela me dispensou com um "você é bom demais para mim, fulano, merece coisa melhor".
Tradução: você é um trouxa sem graça e eu já tô dando pro outro. Fui só a escada pro ego dela. Depois teve a Carla, mais vivida, inteligente, gostava de conversar sobre livros, sobre a vida. Achei que com ela ia ser diferente. Tentei ser o parceiro intelectual, o cara que entendia a alma feminina. Horas de papo cabeça, de apoio emocional. E ela me contava dos problemas dela, dos ex-namorados canalhas. Eu ouvia tudo, com a paciência de um santo, oferecendo meu ombro amigo. E no fundo, esperando que ela visse o homem maravilhoso que eu estava me esforçando para ser. Acabou que virei o melhor amigo gay que ela nunca teve. A amizade colorida dela era só colorida para mim. Para ela, eu era o confidente, o terapeuta gratuito. Enquanto eu secava as lágrimas dela por causa de um qualquer que a tinha feito sofrer, ela saía para encontrar outro qualquer para começar tudo de novo. Fui parar na friend zone tantas vezes que já podia pedir música no Fantástico. A gota d'água foi com a Amanda. Essa parecia diferente, tinha um olhar que me via de verdade, ou eu achava que via. E ela também parecia carregar umas feridas, umas tristezas. Achei que a gente se entendia. Dessa vez, eu não forcei a barra do príncipe encantado. Tentei ser eu mesmo, ou a versão menos monstruosa de mim que eu conseguia montar. E por um tempo, pareceu que ia dar certo. A gente saía, se divertia, tinha uma cumplicidade. Ela até conheceu o quartinho vagabundo onde eu morava e não saiu correndo. Cheguei a pensar que talvez eu pudesse ter algo parecido com uma vida normal. Que idiota! Um dia, cheguei mais cedo do trabalho. O barraco estava silencioso. E ouvi os gemidos vindo do meu quarto, meu colchão. Era ela, com o meu melhor amigo. Um traste que eu tinha ajudado a sair de uma encrenca uns meses antes e que vivia me pedindo dinheiro emprestado. Os dois rindo, como se eu fosse o palhaço da história. Eu não fiz escândalo, não gritei, não quebrei nada. Apenas observei por um instante. E a última porta que ainda estava entreaberta dentro de mim, aquela que guardava uma esperança idiota de amor, se fechou com um estrondo. E dessa vez eu tranquei por dentro e joguei a chave fora. Saí dali e caminhei por horas, sem rumo. O coração não quebra mais quando já foi esmigalhado tantas vezes. Ele só endurece, vira pedra. E ali, andando por aquelas ruas escuras e anônimas, eu entendi de vez. Minha avó, no fundo, talvez tivesse razão. Bondade é um filme bonito que ninguém quer assistir na vida real. Cavalheirismo só serve para otário pisar em cima. E gente boazinha como eu tentava ser nesses arremedos de relacionamento, essa gente só se ferra, só se fode. Foi nesse dia que eu decidi com uma clareza fria e cortante que nunca mais ia amar ninguém. E que se o mundo era um lugar de predadores e presas, eu não ia mais ser a presa. Nunca mais. Se as pessoas queriam ser enganadas, eu seria o melhor enganador de todos. Se elas queriam um herói romântico, eu daria a elas o personagem perfeito. Até o último ato, o meu último ato. E foi assim, doutor, que eu aprendi a usar o amor como a minha melhor isca. E a traição alheia. A traição alheia virou o meu tempero preferido, porque eu sabia, como ninguém, o gosto amargo que ela deixava na boca. E eu adorava fazer os outros provarem do mesmo veneno. Essa sua filosofia sobre o amor e a traição, essa aparente ausência de conflito interno que você descreve, houve algum momento, talvez na sua juventude, em que você buscou ou foi levado a buscar algum tipo de estrutura moral ou espiritual diferente? Alguma tentativa de encontrar um caminho que não fosse esse que você trilhou? Redenção, caminho diferente? Doutor, o senhor ainda acredita em conto de fadas? A palavra se converteu é interessante porque implica uma escolha, uma transformação genuína da alma. O que aconteceu ali foi outra coisa, foi estudo de campo. E onde há uma placa bonita de caminho da salvação, meu caro, geralmente há um atalho direto para o inferno.
Eu aprendi isso bem cedo. Me colocaram lá depois daquele incidente na kitnet dos infernos, com o bebê chorão. Minha avó, na sua santa hipocrisia, achou que um lar de recuperação espiritual ia consertar o demônio que ela mesma tinha parido e criado. Era uma chácara afastada da cidade, um fim de mundo cercado de mato alto, silêncio opressor e, como eu descobriria depois, gritos abafados pela distância e pela conivência. A placa na entrada, toda enferrujada, mas com letras caprichadas, dizia: Deus vê tudo, mesmo quando você acha que ninguém está olhando. Uma bela mentira, porque ali dentro Deus parecia tirar longas férias. Eles chamavam de retiro espiritual, mas eu, desde o primeiro dia, chamei de laboratório. O meu laboratório particular para entender a alma podre dos homens de bem. Lá, aprendi a arte da dissimulação em nível profissional. Aprendi a ouvir sem parecer interessado, a detectar a fraqueza no olhar de cada um. Aprendi a chorar na hora certa, a citar versículos que eu nem entendia direito, mas que soavam bonitos. Aprendi a dizer amém, irmão, com o tom exato de fervor que eles esperavam. E quanto mais eu representava o papel do menino arrependido buscando a luz, mais eles me amavam, mais me elogiavam. Me tornei o garoto propaganda da transformação divina. Fui escolhido, como eles gostavam de dizer, para cuidar da pequena sala de orações, limpar o altar improvisado, organizar as Bíblias de capa preta. Depois, me deram a chave da biblioteca, um quartinho mofado com uns livros de teologia que ninguém lia e uns romances baratos de banca de jornal. Eu era o menino modelo, o exemplo de como a mão de Deus podia resgatar uma alma perdida. Mal sabiam eles que a única alma que estava sendo resgatada ali era a minha, mas para um propósito bem diferente do que eles imaginavam. Mas à noite, doutor, quando as luzes se apagavam e o silêncio da chácara era cortado apenas pelo canto dos grilos e pelo choro abafado que vinha dos outros dormitórios, a verdadeira natureza daquele caminho da salvação se revelava. Eu ouvia os outros meninos chorando, baixinho para não apanhar. Um deles, um tal de Tiaguinho, magrinho, assustado, rezava toda noite, pedindo para Deus apagar da memória dele o que o apóstolo Jonas, o líder supremo daquela palhaçada, fazia com ele na sala de aconselhamento individual. Outro, um menino chamado André, que chegou lá falante e arteiro, já nem falava mais depois de uns meses. Só comia sabão em pedra que roubava da lavanderia e escrevia palavras invertidas nas paredes do banheiro com as próprias unhas, até sangrarem. Era o retrato do inferno em carne e osso. Ali, eu vi o verdadeiro rosto da fé que eles pregavam. Não o da redenção que prometiam nos cultos barulhentos, mas o da obediência cega que quebra o espírito, o da manipulação que transforma a gente em marionete, o do poder que corrompe até quem se diz santo. Machucar? Não, doutor, não me machucou, me treinou, não fisicamente como minha avó fazia, mas emocionalmente, psicologicamente. Ali eu aprendi que todo ser humano, por mais forte que se ache, tem uma necessidade desesperada de ser aceito, de pertencer a alguma coisa. E que o medo do inferno que os pastores pintavam com tanto gosto é muitas vezes mais forte que o medo da própria morte. Eles me ensinaram, sem saber, as chaves da alma humana. Em quase todas as minhas interações futuras, eu usei essas chaves. Começava sempre pela conversa. Eu sabia o que dizer, como dizer, que tipo de dor tocar com as palavras certas, que tipo de esperança falsa oferecer. E eu sempre ouvia com muita atenção antes de agir. O ser humano, doutor, revela muito mais do que imagina quando se sente compreendido, quando acha que encontrou alguém que finalmente entende sua alma atormentada. Fingir? Não sei se fingir é o termo certo. Eu realmente me importava, me interessava profundamente pela escuridão delas, mas só o suficiente para entender onde estavam as rachaduras, os pontos fracos,
como quebrar a estrutura por dentro sem fazer muito barulho. Era como um cirurgião estudando a anatomia do paciente antes de enfiar o bisturi. Só que a minha cirurgia não era para curar. Quando alguém finge ser puro e arrependido em nome de Deus, doutor, as pessoas aplaudem de pé. Elas só querem que você diga as palavras que elas mesmas acreditam, que reforce a fé cega delas. Foi a lição mais valiosa que aprendi naquele lugar. E a mais nojenta. Desconfiar? Um homem desconfiou. Um tal de irmão Paulo. Era mais velho, mais quieto. Não participava muito da gritaria dos cultos. Ele me pegou algumas vezes, observando os outros com um tipo de atenção que não era de menino convertido. Um dia, me chamou no canto, depois de um estudo bíblico, e disse, baixinho, você tem olhos de quem não acredita em nada do que se fala aqui, moleque, e de quem já viu o inferno de perto demais. Eu apenas o encarei sem dizer nada. Na semana seguinte, o irmão Paulo foi transferido para uma missão da igreja lá nos confins do Acre, para evangelizar os índios. Nunca mais o vi. Lembro de cada detalhe daquela maldita sala de oração. O cheiro forte de vela de sebo vagabunda, misturado com o suor dos corpos apertados e o perfume barato das irmãs. A Bíblia do apóstolo Jonas, sempre aberta em algum salmo, que falava de castigo e obediência. As vozes abafadas que vinham da sala dele, tarde da noite. As mãos dos obreiros que demoravam demais nos ombros das crianças durante as orações de libertação. O apóstolo Jonas, o líder supremo, o ungido do Senhor. Ele dizia em seus sermões inflamados que a carne precisava ser vencida, que os desejos do corpo eram obras do diabo. Mas o que ele fazia com alguns dos meninos mais novos nos aconselhamentos espirituais particulares mostrava que o único diabo que ele conhecia bem era o que morava dentro das calças dele. Um dia, ele me chamou para uma dessas orações individuais. Eu já sabia o que acontecia com os outros. O medo deles era palpável nos corredores. Mas comigo foi diferente. Eu o encarei. Firme, sem um pingo de medo no olhar. Ele tentou tocar meu rosto com aquela mão gorda e suada e eu segurei o pulso dele. Segurei com força, mais força do que um moleque da minha idade deveria ter. Ele recuou surpreso. Vi um brilho de medo nos olhos dele. O grande apóstolo, o homem de Deus, sentiu medo de mim, um pirralho. Ele nunca mais me chamou para orações particulares. Naquela noite eu soube que o verdadeiro poder não é gritar mais alto no púlpito, nem arrancar dinheiro dos trouxas. É não precisar gritar, é fazer o outro sentir medo com o seu silêncio, com o seu olhar. Fé? Eu desenvolvi uma fé, sim, mas não no Deus deles. Desenvolvi uma fé inabalável na estupidez humana, na capacidade infinita que as pessoas têm de serem enganadas quando estão desesperadas ou carentes, na forma como elas se agarram a qualquer promessa, por mais absurda que seja, se ela vier embalada nas palavras certas, no tom de voz certo. E quanto aos milagres que o apóstolo Ezequias tanto alardeava, as curas divinas, as profecias, teatro, doutor, puro teatro. Bem ensaiado, mas ainda assim teatro. As curas eram sempre de gente da própria laia deles, atores contratados ou fiéis tão sugestionáveis que um grito mais alto do pastor já os fazia cair no poder e se contorcer como se estivessem possuídos. E as profecias, vagas o suficiente para caber em qualquer desgraça ou sorte pequena que acontecesse na vida de um trouxa. Eu via os fios da marionete e aprendia a puxá-los, mas houve um momento que quase me fez duvidar da minha própria descrença. Quase. Foi com uma menina, uma novata. Chegou lá toda quebrada, fugida de casa, o olhar perdido de quem não tem mais para onde ir. Chamava-se Helenice e ela era diferente. Não caía na conversa mole do apóstolo, não se impressionava com os milagres. Ela me olhava de um jeito, como se visse através da minha máscara, da minha fachada de menino recuperado. Um dia, ela me disse do nada,
Você não reza de verdade, não é? Você só observa e aprende. Mas tem uma dor muito grande aí dentro, não tem? Aquilo me pegou de surpresa. Ninguém nunca tinha chegado tão perto de ver o que realmente havia dentro de mim. Por um instante, eu quis, sei lá, conversar com ela, mostrar o que eu sentia. Mas o medo, o velho medo de ser vulnerável, de ser pego, foi mais forte. Eu a tratei com frieza. Disse que ela estava imaginando coisas e me afastei. Uma semana depois, Helenice sumiu. Simplesmente desapareceu da chácara. Uns disseram que ela tinha fugido. Outros que o apóstolo tinha dado um jeito nela porque ela fazia perguntas demais. Nunca soube a verdade, mas a lembrança do olhar dela, aquele olhar que via através de mim, isso ficou. E me ensinou outra coisa, que a intuição, às vezes, é mais perigosa que qualquer arma. E que eu precisava ser ainda melhor em esconder o que eu realmente era. E você, doutor, acredita em intuição? Ou prefere se agarrar aos fatos, às provas, como se a alma humana pudesse ser dissecada numa mesa de autópsia? Minhas crenças sobre intuição ou fatos não são o que importa aqui. O que importa é entender a sua trajetória. Você descreveu um aprendizado sombrio na comunidade Caminho da Salvação, uma espécie de aprimoramento das suas habilidades de manipulação. Como isso se traduziu em ações concretas depois que você deixou aquele lugar? Você mencionou que a fome voltou. Fome é uma palavra educada, doutor. Era mais que isso. Era um buraco negro na alma, uma necessidade que roía minhas entranhas dia e noite. Aquele gostinho de poder, de controle absoluto sobre o medo alheio que eu experimentei com os bichos e depois com o irmão Adalberto. Aquilo viciou. E como todo bom viciado, eu precisava de doses cada vez maiores, mais fortes. A paz que eu sentia depois de um trabalho bem feito era efêmera. Logo o vazio voltava, e com ele a coceira de caçar de novo. Depois do mendigo, que foi meu batismo de sangue, a coisa ficou mais profissional, digamos assim. Eu já não agia só pelo impulso da raiva acumulada ou pelo tédio. Havia um método, um planejamento. Eu comecei a ver as pessoas não como seres humanos, mas como projetos, desafios, quebra-cabeças complexos que eu precisava desmontar, peça por peça, camada por camada, até chegar no núcleo pulsante do medo delas. Lembro de a bibliotecária, uns 40 e poucos anos, solitária, daquelas que vivem cercadas de livros, mas morrem de sede de um toque humano. Tinha um ar de intelectual triste, uma vaidade discreta sobre sua cultura. Eu a observei por semanas. O caminho que fazia para o trabalho, a padaria onde comprava o pão amanhecido, o banco de praça onde lia seus romances açucarados nos fins de tarde. Comecei a esbarrar com ela. Um acaso aqui, outro ali. Puxei conversa sobre os livros que ela carregava. Descobri que ela amava poesia, mas se sentia insegura para falar sobre isso. E eu, doutor, eu me transformei no mais sensível e profundo conhecedor de poetas mortos que aquela cidadezinha já viu. Recitava versos de Drummond, de Cecília Meirelles, que eu tinha decorado na noite anterior com uma facilidade assustadora, com uma emoção fingida que a fazia suspirar e me olhar com admiração. Os encontros casuais viraram cafés por acaso. Os cafés viraram jantares despretensiosos no único restaurante mais ou menos da cidade. Eu ouvia por horas, com uma paciência de monge, suas histórias de amores fracassados, de sonhos desfeitos, da solidão que a devorava nas noites frias e vazias. Eu era o ombro amigo, o olhar compreensivo, a alma sensível que ela sempre sonhara em encontrar. E ela, coitada, se abriu para mim como uma flor murcha e sedenta, buscando um último e desesperado pingo de sol. Em poucas semanas ela estava completamente na minha mão. Confiava em mim cegamente, me contava seus medos mais íntimos, suas fantasias mais secretas. E
Eu anotava tudo mentalmente, cada fraqueza, cada ponto de dor, cada pequena rachadura em sua frágil armadura de normalidade. Quando senti que ela estava no ponto, que a confiança dela em mim era absoluta e inquestionável, comecei a fase do desmonte psicológico. Sutil no início. Um comentário ácido, disfarçado de crítica construtiva, sobre a inteligência dela, que a deixava pensativa e insegura por dias. Uma crítica sincera sobre um vestido que ela usava e que, segundo eu, não a valorizava tanto quanto ela merecia. Depois, o silêncio, o desprezo velado. Eu sumia por uns dias sem dar satisfação. Deixava as ligações dela caírem na caixa postal. Quando ela me procurava aflita, eu era frio, distante, como se ela tivesse feito algo de muito errado. E ela, desesperada para não perder o único homem que a entendia de verdade, se humilhava, pedia desculpas por pecados que não cometera, prometia mudar, ser melhor para mim. Eu via o brilho nos olhos dela começar a apagar dia após dia. A alegria forçada dando lugar à confusão, depois à angústia profunda e, finalmente, ao medo paralisante. O medo de me perder, o medo de voltar a ser sozinha. E quando ela estava no fundo do poço do desespero, quando ela já não sabia mais quem era ou o que queria, quando a alma dela já estava em frangalhos, aí sim. Aí eu a levei para o nosso último passeio especial. Era uma noite fria e chuvosa de inverno. Ela me ligou, a voz embargada pelo choro, implorando para me ver, dizendo que não aguentava mais aquela distância entre nós. Fui buscá-la. No caminho, em vez de seguir para o apartamento dela, desviei para um terreno baldio nos limites da cidade. Um lugar escuro, lamacento, que fedia a lixo e a mato molhado. Ela estranhou, mas não disse nada. Estava dócil demais, quebrada demais para questionar. Parei o carro. A chuva batia forte no teto e lá, sob a luz fraca do painel, eu mostrei a ela quem eu realmente era. O sorriso gentil desapareceu do meu rosto e no lugar dele surgiu a fome. A fome que eu via nos olhos da minha avó quando ela me espancava. A fome que eu sentia ao esmagar a vida dos bichos. O olhar dela. O olhar dela quando entendeu que o príncipe sensível e poeta era, na verdade, o seu carrasco. Esse olhar, doutor, valeu cada segundo do meu investimento emocional. Foi uma epifania de terror puro. Ela não gritou. Acho que nem teve forças. Apenas começou a chorar. Um choro baixo, convulsivo, de quem já aceitou o fim. Desta vez não houve pressa. A faca que eu sempre carregava comigo, uma peça de colecionador, com cabo de osso e lâmina fina e afiada como língua de víbora, fez o serviço com uma precisão cirúrgica. Eu queria que ela sentisse cada segundo, cada corte. Queria ver a cultura dela se desfazendo, dando lugar ao animal apavorado e sangrando. O sangue dela era quente e escuro e tinha um cheiro adocicado que se misturou ao da chuva e da terra molhada. E enquanto a vida se esvaía dos olhos dela, eu a segurei nos meus braços como um amante desolado e senti, não prazer no sentido vulgar da palavra, mas uma sensação de obra concluída, de uma beleza terrível e perfeita, uma beleza que só eu e agora ela, em seu último instante de terror, podíamos compreender. Limpei tudo com a calma de um profissional. Cada gota de sangue do carro, da minha roupa, o corpo dela. O corpo dela teve um destino, poético, por assim dizer. Havia um velho poço seco naquele terreno, um buraco fundo e esquecido, coberto de entulho e mato. Foi um enterro digno da solidão que ela tanto temia em vida. Ninguém nunca encontrou, ninguém nunca procurou de verdade. Era só mais uma mulher solitária que sumiu no mundo, como tantas outras. Essa descrição é extremamente perturbadora. Você fala de obra de arte, de beleza terrível. Você se via como um artista então, um artista da morte, e essa necessidade de desmontar psicologicamente suas vítimas antes, isso era essencial para você? Artista?
Talvez, doutor, um artista do efêmero, da transitoriedade da vida. Ou talvez eu fosse apenas um espelho muito bem polido, refletindo a escuridão que já existe dentro de cada um de vocês. Os normais, os que se escondem atrás de máscaras de moralidade e bom comportamento. A diferença é que eu não tinha medo de olhar para o meu próprio reflexo e de agir de acordo com ele. E sim, o desmonte psicológico era essencial, era o tempero principal do prato. O ato físico da morte, por mais intenso que fosse, era apenas o ponto final, a sobremesa. O verdadeiro banquete era a jornada até ali. Ver a alma da pessoa se esfarelando, a confiança virando pó, a esperança se transformando em desespero puro. Era como reger uma orquestra de emoções sombrias, e eu era o maestro. Depois da bibliotecária, a fome se tornou mais exigente, mais refinada. Eu precisava de mais estímulo, de desafios maiores para a minha arte. Comecei a variar os tipos, homens, mulheres, jovens, mais velhos. O que me atraía não era o corpo em si, a carne, mas a mente, a complexidade da psique. A possibilidade de quebrar, de desmontar a estrutura psicológica de alguém que se achava forte, intocável, e ver a alma nua e apavorada se contorcendo antes do golpe final. Houve o executivo engomadinho, aquele que se achava o rei da cocada preta, que adorava humilhar os subordinados com um sorriso cínico nos lábios e uma caneta de ouro na mão. Esse me deu um prazer especial. Foram meses de uma infiltração cuidadosa no círculo social e profissional dele. Me fiz de admirador de sua visão de negócios, de puxa-saco bajulador, sempre com uma palavra de elogio na ponta da língua. E ele, vaidoso como um pavão, adorou. E aos poucos fui minando a confiança dele, plantando a semente da paranoia em sua mente arrogante e egocêntrica. E-mails anônimos com ameaças veladas sobre seus negócios escusos e suas escapadas extraconjugais. Pequenos acidentes e sabotagens em seu escritório que o deixavam louco de raiva e desconfiança. Boatos sobre sua vida pessoal devassa, sobre dívidas de jogo que começavam a circular nos ouvidos certos, nos ouvidos de seus superiores e de sua esposa rica e influente. Eu vi o homem forte e poderoso desmoronar por dentro, como um prédio velho em demolição, virar um caco de nervos, afogando a insegurança e o medo crescente no uísque 12 anos que ele bebia como se fosse água benta, mas que só o afundava mais no seu inferno particular. Quando ele já estava no limite, demitido, abandonado pela esposa, paranoico com cada sombra, com cada telefone que tocava, eu me ofereci como conselheiro, como o único amigo de verdade em quem ele ainda podia confiar. E o levei para um investimento seguro, num lugar bem afastado, uma antiga zona portuária abandonada, com seus galpões escuros e enferrujados, e o cheiro forte de maresia e de peixe estragado. Lá com as ondas quebrando nas docas, em ruínas como única testemunha, e o vento frio da noite como trilha sonora, ele descobriu que o único investimento que eu tinha em mente era o da minha corda de nylon bem apertada em seu pescoço. Roubei a carteira recheada dele, o relógio de ouro cravejado de diamantes que ele tanto ostentava. Não pelo valor monetário, doutor. Eu não precisava do dinheiro dele, mas pelo símbolo, pela deliciosa e irônica satisfação de ver o Todo-Poderoso virar apenas mais um corpo anônimo, inchado e fedorento que os peixes do rio e os urubus provavelmente confundiriam com lixo de navio. E a estudante universitária, então, tão cheia de sonhos cor-de-rosa e ideais humanitários, querendo mudar o mundo, eu me fiz de mentor espiritual, de guia para uma vida mais plena e consciente, usando as mesmas técnicas de manipulação que aprendi com o apóstolo Ezequias. Discutíamos filosofia barata, o sentido da vida.
Essas baboseiras todas que os jovens idealistas adoram engolir como se fosse a verdade revelada. E ela, com sua ingenuidade comovente e sua sede desesperada de propósito e de ser especial, me via como um guru, um mestre. Levei-a para um retiro na natureza selvagem, um lugar isolado nas montanhas, para meditar e encontrar sua verdadeira essência. A única essência que ela encontrou foi a da terra fria e úmida, cobrindo seu corpo jovem, e os gritos de terror que ninguém, além de mim e das árvores mudas, ouviu. O corpo dela, bem, esse alimentou os bichos do mato. Uma forma de retornar à natureza. Não acha, doutor? Uma bela metáfora para a futilidade dos sonhos humanos. Ninguém nunca deu falta dela de verdade. Era só mais uma jovem idealista que largou tudo para buscar a si mesma numa jornada espiritual. A imprensa adora essas histórias românticas. Eu era um camaleão, doutor, perfeito, impecável na minha arte. Adaptava minha personalidade, minha conversa, meu jeito de vestir para cada nova caçada, para cada novo projeto artístico. Podia ser o vizinho prestativo que te ajuda a carregar as compras do supermercado, o colega de trabalho engraçado que te faz rir na hora do almoço com piadas infames, o amante carinhoso e compreensivo que te ouve por horas a fio, secando suas lágrimas com promessas vazias, o desconhecido interessante que puxa um papo inteligente e sedutor na fila do banco ou na mesa de um bar solitário. E as pessoas são tão terrivelmente previsíveis em suas carências, em sua necessidade desesperada de acreditar no bem, na bondade alheia, que se tornavam presas fáceis, quase pedindo para serem abatidas, para terem suas vidas insignificantes, tocadas por algo extraordinário, mesmo que fosse o extraordinário do horror. Eu não precisava de força bruta na maioria das vezes. Apenas de paciência, observação e da palavra certa no momento certo, uma faca bem afiada enfiada diretamente na alma. E a euforia, aquela descarga elétrica que eu sentia a cada vida que se esvaía em minhas mãos, ela continuava lá a cada vez, mas agora misturada a um prazer mais refinado, mais cerebral. O prazer do artesão que admira sua obra-prima concluída, cada detalhe no lugar, cada expressão de terror perfeitamente capturada. Cada morte era uma peça única na minha coleção invisível, com sua própria história, sua própria beleza macabra e singular. O descarte dos corpos, isso também virou uma arte, uma ciência precisa. Aprendi sobre decomposição acelerada, sobre como a natureza é uma aliada eficiente e discreta em apagar os rastros mais grosseiros. Rios de correnteza forte, matas ciliares densas e pouco exploradas, terrenos baldios em áreas de construção abandonadas, onde o entulho se mistura com os ossos. O mundo, doutor, é um cemitério vasto e profundamente indiferente. Basta saber onde cavar a próxima cova. E eu, modéstia à parte, sabia como ninguém. O senhor parece um pouco pálido, Dr. Marcos. Minhas obras de arte estão mexendo com o seu estômago delicado e suas noções de moralidade? Ou será que, no fundo, bem no fundo da sua alma, civilizada e estudada, o senhor está apenas com uma pontinha de inveja da minha, digamos, liberdade criativa e da minha coragem em abraçar a escuridão que todos vocês, os normais, fingem com tanto esforço e hipocrisia não carregar dentro de si? A luz fria da sala de entrevista parecia ainda mais gélida, o ar pesado. O entrevistador, Marcos, remexeu-se na cadeira, o bloco de notas quase esquecido sobre a mesa de metal. Havia uma tensão palpável entre nós, uma corda esticada prestes a arrebentar. Ele sabia que o tempo estava acabando. E eu saboreava cada segundo daquele desconforto dele. Nós falamos sobre suas vítimas, sobre seus métodos, sobre sua filosofia. Ele começou, a voz um pouco hesitante, buscando as palavras certas como quem pisa em ovos.
Mas agora, olhando para trás, com a sua sentença final tão próxima, existe algo, um arrependimento, talvez? Um único ato que você desejaria não ter cometido? Uma sombra de culpa? Eu o encarei por um longo tempo. Um silêncio que se esticava como uma tortura. Queria ver até onde iria a curiosidade profissional dele, ou talvez sua necessidade ingênua de encontrar um pingo de humanidade em mim. Arrependimento, doutor? Culpa? Soltei um riso baixo, seco, que pareceu arranhar as paredes da sala. Essas são palavras para os fracos, para os que não têm coragem de encarar a própria natureza. Eu não me arrependo de nada do que fiz. Cada ato foi uma escolha. Cada vida que tirei foi uma afirmação da minha própria existência, do meu poder sobre o destino alheio. Se há algo que eu mudaria, talvez a ingenuidade de ter sido pego, a vaidade de ter subestimado a persistência de um cão farejador qualquer da polícia. Mas culpa? Não. A culpa é uma âncora que prende as pessoas à mediocridade, ao medo. E eu, doutor, eu sempre voei livre. Ele engoliu em seco, os olhos fixos nos meus, como se tentasse encontrar ali alguma fissura, algum sinal de remorso. Mas e as famílias das vítimas? A dor que você causou, isso não te assombra? Não pesa na sua consciência? Consciência. Repeti a palavra, como se fosse um termo estrangeiro que eu estivesse aprendendo. A minha consciência, doutor, está perfeitamente em paz com as minhas escolhas. Quanto à dor das famílias, bem, a dor faz parte da vida, não é mesmo? Eles tiveram o privilégio de sentir algo intenso por causa dos meus atos. De certa forma, eu dei um novo sentido às suas vidas monótonas. Eles terão uma história para contar, uma tragédia para chorar. Muitos vivem e morrem sem nunca experimentar uma emoção tão visceral. Vi um brilho de repulsa no olhar dele. Ótimo. Você é um monstro. Ele sussurrou mais para si mesmo do que para mim, mas eu ouvi. Monstro? Talvez, respondi, com um leve dar de ombros. Mas quem define o que é um monstro, doutor? A sociedade que cria suas regras hipócritas e depois se apavora quando alguém decide jogar fora do tabuleiro? Ou o indivíduo que apenas abraça sua natureza mais primal? Inclinei-me para frente, a voz agora um sussurro conspiratório, os olhos cravados nos dele. Sabe, Marcos, posso te chamar de Marcos, não posso? Depois de tantas horas de intimidade. Sabe, Marcos, o que realmente me assusta não é a cadeira elétrica que me espera. É a facilidade com que a normalidade de vocês pode ser quebrada. A fina camada de verniz que separa o cidadão de bem da fera que todos carregamos aí dentro. E você, com todas as suas perguntas, com toda a sua análise. Você não está apenas estudando a mim. Você está, no fundo, com um medo terrível de encontrar um reflexo meu em seu próprio espelho. Ele recuou na cadeira, pálido, a respiração presa. O guarda na porta fez um sinal. Nosso tempo, por hoje, e talvez para sempre, havia realmente acabado. Enquanto me levantavam, as algemas frias roçando meus pulsos, olhei uma última vez para Marcos. Ele estava desarmado, quebrado, e eu sorri. Um sorriso genuíno. Minha última obra de arte, a desconstrução de um homem que achava que entendia a escuridão. Os dias que se seguiram no corredor da morte foram um borrão cinzento. A contagem regressiva silenciosa, marcada apenas pela troca de guardas e pela bandeja de comida insossa que empurravam pela fresta da cela. Não havia mais entrevistas, não havia mais jogos psicológicos. Apenas a espera e as lembranças, que para minha surpresa já não me traziam mais aquela euforia antiga. Traziam apenas um eco distante, um filme velho, passando em uma tela empoeirada na minha mente. As caras das vítimas, os gritos abafados, o cheiro de sangue e medo. E às vezes, o rosto da minha avó com seus olhos cheios de ódio e sua reza hipócrita. E o choro da minha mãe nas madrugadas do kitnet. Estranho. Chegou o dia da execução. Levaram-me para a sala. Fria, estéril,
com aquele cheiro forte de desinfetante que tenta, em vão, apagar o fedor da morte que impregna as paredes e a alma de quem passa por ali. Amarram-me à cadeira de madeira escura, polida pelo uso e pelo desespero de tantos outros antes de mim. As tiras de couro grossas e gastas apertadas nos meus pulsos, nos meus tornozelos, no meu peito. Uma última humilhação. Ou talvez uma última forma de controle deles sobre o corpo que logo não seria mais meu. Olhei para o pequeno grupo de testemunhas atrás do vidro grosso e à prova de som. Alguns rostos desconhecidos, com aquela curiosidade mórbida que a desgraça alheia desperta. Outros com uma sede de vingança mal disfarçada nos olhos, parentes de alguém que eu tinha tocado. Não vi o jornalista Marcos. Talvez ele não tenha tido estômago para o ato final. Ou talvez estivesse ocupado demais tentando juntar os cacos da própria sanidade que eu ajudei a estilhaçar. O diretor do presídio, um homem gordo e suado, com uma cara de quem já viu coisa demais nessa vida, perguntou com uma voz burocrática se eu tinha últimas palavras. Eu apenas sorri, um sorriso que eu esperava que fosse o mais frio e desafiador que eu conseguisse produzir. O silêncio que virá é a minha melhor resposta e a única que vocês merecem. Senti a picada da agulha no meu braço, fria, precisa, profissional, o líquido começando a correr pelas minhas veias, uma sensação estranha, não de dor, mas de esvaziamento. Um frio que começava nas pontas dos dedos e ia subindo, tomando conta de tudo. O coração começou a bater mais devagar, mais pesado. A respiração ficou mais difícil, como se um peso invisível estivesse sobre meu peito. A luz da sala pareceu diminuir, as bordas do meu campo de visão escurecendo, afunilando. E então, o medo. Ah, sim, ele veio, sutil no começo como uma sombra, rasteiro. Não o medo da morte em si, essa velha conhecida, mas o medo do nada. Do vazio absoluto que me esperava do outro lado. Aquele mesmo vazio que eu via se instalar nos olhos das minhas vítimas no instante final. E que agora finalmente era meu, inteiramente meu. Meu corpo começou a tremer, uma convulsão involuntária, um último espasmo de vida lutando contra o inevitável. O gosto amargo da bile subiu pela minha garganta, queimando. E a escuridão total, densa, fria, e o silêncio que eu tanto busquei na vida dos outros e que no fim me engoliu por completo. Algumas semanas se passaram desde a execução. O jornalista Marcos tentava em vão voltar à sua rotina, mas o peso daquela entrevista, a voz fria e calculista do assassino, ecoando em sua mente como um mantra profano, era uma sombra constante que o seguia por toda parte, como um carrapato agarrado à sua alma. As noites eram povoadas por pesadelos vívidos, com olhos vazios que o encaravam da escuridão, sorrisos gelados que prometiam dor e o cheiro persistente de sangue e desinfetante barato de prisão. Para tentar limpar a cabeça, para sentir o corpo vivo depois de tanto mergulho na podridão da morte e da maldade humana, ele começou a correr no parque perto de sua casa, bem cedo antes do sol raiar completamente, quando o ar ainda estava frio e cortante como uma lâmina. Numa dessas manhãs cinzentas e úmidas, enquanto corria por uma alameda mais deserta do parque, a névoa baixa da madrugada roçando seus tornozelos como um toque fantasma, ele ouviu um rosnado, baixo, gutural, vindo de uns arbustos mais densos e escuros na beira do caminho. Marcos parou de imediato, o coração disparando no peito como um tambor de guerra, o corpo enrijecendo em alerta instintivo. Lembrou-se com um arrepio que lhe percorreu a espinha como um choque elétrico, das descrições do assassino sobre como ele se aproximava de suas vítimas, sobre o estudo da presa, sobre o prazer no medo. E de dentro dos arbustos, com um salto rápido e ameaçador, surgiu um cão, grande, vira-lata,
mas com uma musculatura tensa e definida sob o pelo eriçado e sujo, os dentes à mostra num rosnado contínuo que não deixava dúvidas sobre suas intenções. Os olhos do bicho eram injetados, quase vermelhos na luz fraca do amanhecer. A baba escorrendo em fios grossos e amarelados pela boca semiaberta. Parecia ter fugido de alguma jaula ou de algum inferno particular. Estava raivoso, perigoso e faminto. Marcos congelou por um instante. Não havia para onde correr sem dar as costas para a fera. O cão começou a avançar lentamente, em círculos, o rosnado ficando mais alto, mais ameaçador, testando-o, medindo sua coragem ou sua falta dela. E Marcos, sem pensar, sem calcular, apenas reagiu com o mais puro e primitivo instinto de sobrevivência. Olhou ao redor, desesperado, e viu um pedaço de pau grosso. Um galho quebrado e pesado que alguma tempestade recente tinha arrancado de uma árvore e deixado ali, no chão úmido. Agarrou-o com as duas mãos, o coração martelando em seus ouvidos como as batidas de um relógio descontrolado. O cão saltou, a bocarra aberta num urro de fúria, os dentes brilhando como punhais. Marcos gritou, um som que era mais de pavor do que de raiva, e golpeou com toda a força que tinha, com todo o desespero de quem luta pela própria vida. O primeiro golpe atingiu o flanco do animal, que soltou um uivo agudo de dor e surpresa, mas não recuou. Atacou de novo com mais fúria ainda, as patas arranhando o ar tentando morder suas pernas. E ali, naquela luta desesperada pela vida, no meio daquela alameda deserta e fria do parque, enquanto golpeava o cão com uma fúria que não sabia que possuía, sentindo o impacto da madeira contra os ossos do animal, o som surdo e repetido dos golpes, o cheiro forte de bicho molhado e de sangue que começava a espirrar, o suor frio escorrendo por seu rosto, algo aconteceu dentro dele. Uma onda de calor estranha subiu por seu corpo. O coração disparado não era só de medo ou do esforço físico, era uma excitação sinistra, uma descarga elétrica de pura adrenalina crua. E uma frase do assassino, dita com aquele sorriso frio e desprovido de alma na sala de entrevista, ecoou em sua mente com uma clareza terrível, como se o próprio demônio estivesse sussurrando em seu ouvido. Quando você quebra alguém por dentro, matar é só um desfecho. A morte não começa com o sangue, começa no olhar. Mas o prazer é físico. É como se eu tivesse voltado para casa. O cão finalmente caiu no chão, gemendo baixo, o corpo tremendo e ensanguentado, derrotado. Marcos parou, ofegante, o pau ainda erguido, o sangue do animal manchando a madeira em suas mãos. E ele percebeu. Percebeu com um horror que o fez querer vomitar ali mesmo, no meio do parque, que por um instante, apenas um instante fugaz, enquanto lutava pela sua própria vida, ele tinha sentido. Tinha sentido um lampejo daquela mesma euforia selvagem, daquele poder cru e absoluto que o assassino tanto descrevera com um brilho nos olhos. O poder de infligir dor para sobreviver. O poder de ser o predador e não a presa. O poder de quebrar o outro. Largou o pau como se o objeto queimasse suas mãos em brasa. Olhou para as próprias palmas, agora trêmulas não só pelo esforço da luta, mas por um nojo profundo de si mesmo. Uma revelação terrível sobre a fragilidade da sua própria humanidade. O cachorro, ainda vivo, mas completamente derrotado, o olhava do chão com o mesmo medo submisso. Os mesmos olhos de súplica que o assassino descrevera em suas primeiras vítimas animais, aqueles que ele torturara até quebrar o espírito. Marcos se afastou lentamente, os passos hesitantes, como se pisasse em cacos de vidro. Depois, virou-se e começou a correr. Correu não mais do cachorro ferido, que agora gania baixinho e tentava se lamber. Correu da revelação assustadora que acabara de ter sobre a semente do monstro que, talvez, morasse adormecida não só no coração do assassino que ele entrevistara, mas em cada um de nós, esperando apenas o empurrão certo, a situação limite, o toque do abismo, para despertar e mostrar sua face horrenda.
A história do assassino no corredor da morte tinha terminado com a injeção letal. Mas a de Marcos, a do homem que ousou olhar para o fundo da escuridão e viu a escuridão olhar de volta com um sorriso familiar e perturbador, essa estava apenas começando a ser assombrada. E o silêncio daquela manhã no parque, antes um refúgio, nunca mais seria o mesmo. Carregaria para sempre o eco dos rosnados, dos golpes e da terrível e inconfessável euforia. E assim, a escuridão que habitava um homem encontra um novo eco, uma nova mente para assombrar. A entrevista terminou, mas as perguntas, essas permanecem. Será que o mal é uma semente plantada ou um monstro que todos nós carregamos, esperando o momento certo para despertar? O que esta descida ao abismo da mente de um assassino despertou em você? Deixe sua reflexão nos comentários abaixo. Quero saber até onde essa história te levou. Se você sobreviveu a esta jornada e tem coragem para mais mergulhos na escuridão da alma humana e nos relatos mais perturbadores, inscreva-se agora no Senhor. Blackheart, ative o sino para não perder nenhum chamado do além e deixe seu like sombrio se esta entrevista te marcou profundamente. Lembrem-se, às vezes, o maior horror não está nos monstros que imaginamos, mas naqueles que caminham entre nós ou dentro de nós. Até o próximo relato.